Será que o Irã e a guerra de Gog e Magog é um alinhamento profético? No vídeo de hoje vamos fazer uma análise bíblica e hermenêutica sobre o conflito atual à luz da palavra de Deus, com base no livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39. É indispensável que a Igreja do Senhor Jesus, nos dias atuais, esteja espiritualmente desperta e firmada na palavra para compreender com clareza o que está por detrás, como é o panorama profético que se desenha diante dos nossos olhos. Os acontecimentos recentes que estão por todos os lados, na mídia, na TV, nos streams, tanto no cenário político quanto no cenário social e espiritual. Não são meras coincidências, mas são sinais que apontam para o cumprimento progressivo das Sagradas Escrituras. E na live de hoje nós vamos falar muito sobre isso, esclarecer alguns pontos importantes, alguns pontos principais, que vai fazer com que você esteja mais inteirado, atento e ciente do que está acontecendo de fato. Por isso eu quero que você me ajude, já deixando aí o seu joinha, o seu like, compartilhando com seus amigos esta live. E também, é claro, à medida que a gente for falando sobre esses assuntos, você pode deixar o seu comentário e a gente vai respondendo. Eu vou estar lendo aqui abaixo todos os comentários que forem deixados, tá? Eu agradeço a vocês pela participação, que é muito importante. Tenho tentado trazer aqui vídeos sempre educativos, trazendo esclarecimentos, principalmente no que diz respeito, no que tange às Escrituras, a palavra de Deus. É ciente de todos sabem que nós vivemos tempos em que o relógio profético de Deus está cada vez mais avançando com rapidez, com velocidade, uma velocidade inacreditável. E muitas promessas, muitas advertências, muitos julgamentos já começaram a se alinhar no horizonte dessa história que nós estamos encaixados nela. A igreja não pode permanecer do jeito que está, aparentemente, em alguns aspectos, ignorante a verdade, desconhecendo a verdadeira verdade e meio que apática diante da revelação bíblica. É necessário buscar discernimento, buscar conhecimento, estudar com profundidade os textos, principalmente os textos escatológicos, e entender quando e como certas profecias estão se cumprindo e como muitas delas ainda se cumprirão diante dos nossos olhos. Esse é um chamado a uma vigilância, um chamado à santidade e ao comprometimento com a verdade. A noiva de Cristo, ela precisa, e nós como noiva de Cristo precisamos, estar preparados, porque o tempo que nós chamamos de o tempo do fim não é apenas uma possibilidade futura, mas é algo que já começou. Isso é fato. O tempo chamado tempo do fim, ou os tempos do fim, já começou. E nessa geração, na minha geração, na geração dos nossos filhos, e que o Espírito Santo de Deus, que a terceira pessoa da Trindade,
nos ajude a entender, a discernir, a despertar-nos para essa visão profética escatológica. Que Deus nos dê olhos espirituais para ver e ouvidos para ouvir e estarmos sempre dispostos a obedecer a palavra de Deus. Pois bem, o fato é que sabemos que estamos vivendo dias proféticos. E aqui eu quero já entrar no assunto propriamente dito. Tá? Fique com a gente até o final, porque vai ser de suma importância para a sua vida entender, compreender o que está acontecendo nesse momento. Tá? As manchetes que noticiam o crescente conflito entre Israel e o Irã não apenas abalam a geopolítica mundial, mas também estremecem os estudiosos da Bíblia, especialmente os que conhecem. E aqui está o ponto que eu quero que você entenda. Os que conhecem, que sabem a Bíblia e os que, de fato, minuciosamente entendem a profecia de Ezequiel 38 e 39. Surge então a inevitável pergunta, e essa é a pergunta que não quer calar: será que estamos assistindo, enquanto eu falo com você, o mundo, será que o mundo, nós estamos assistindo ao cumprimento literal da guerra de Gog e Magog? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta do vídeo, essa é a pergunta que está no título do vídeo, essa é a pergunta que está na thumb. Ou seria que apenas uma preparação estratégica para o cumprimento literal desse acontecimento? Ou será que seria uma preparação estratégica dentro do grande cenário escatológico bíblico? E eu quero começar esclarecendo, mostrando para você alguns pontos para que você possa de fato compreender. Primeiro, o que é a guerra de Gog e Magog, que tanto se fala, tanto se ouve em vídeos por aí na internet. A guerra entre Gog e Magog, ou de Gog e Magog, é uma das profecias mais impactantes das Sagradas Escrituras, que aparece em dois contextos diferentes. E aqui é onde algumas pessoas não conseguem discernir, se confundem. A guerra entre Gog e Magog, ela aparece em dois contextos diferentes. Primeiro é o contexto de Ezequiel, capítulo 38 e 39, que descreve um ataque liderado por Gog, terra de Magog, príncipe de Rosh, Meseque e Tubal, contra Israel nos últimos dias, com uma coalizão de várias outras nações. Vamos ao texto bíblico para você entender melhor e não ficar apenas nas minhas palavras. Ezequiel 38, verso 1 e 2 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rosh, de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Esse é o texto bíblico. A partir daí, o capítulo 38 descreve como Gog um líder de uma coalizão de nações, e entre elas estão a Pérsia, que hoje é o Irã. Guarde isso. O Irã hoje, nos tempos antigos, nos tempos de Daniel, nos tempos de Ezequiel, nos tempos bíblicos e proféticos, era o reino da Pérsia. Hoje é o Irã. Temos depois Cush, que possivelmente era a Etiópia ou o Sudão. Depois Put, a Bíblia fala
desses reinos aí, no texto de Ezequiel. Put é a Líbia ou o norte da África. E virá do extremo norte para atacar Israel nos últimos dias, essas nações que eu acabei de mencionar. Existe um outro texto em Ezequiel que eu quero compartilhar com você, que é Ezequiel capítulo 38, verso 8, que diz assim: depois de muitos dias será visitado, no fim dos anos virá à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Agora veja que interessante o verso 16 desse mesmo capítulo de Ezequiel 38. Diz assim: e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra nos últimos dias. Sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Dois textos super interessantes e proféticos. E eu vou à medida do tempo que a gente está falando, eu estou vendo as mensagens aqui também. Muito obrigado por vocês estarem acessando aí e compartilhando. Qualquer dúvida, deixem também o seu comentário que eu vou estar respondendo, tá? Dois textos super interessantes. Agora temos um outro texto, que é o texto de Apocalipse, capítulo 20, versos 7 e 10. Pode parecer, no momento, um pouco confuso, mas até o final você vai entender. Eu quero que você segure aí, tenha paciência, porque é por isso, por esse motivo, que muitas às vezes não conhecem, não conseguem decifrar esses enigmas bíblicos. São muitas palavras, são muitos textos que se completam. Não é que é um texto isolado, mas é um texto, é como se fosse um mosaico, um quebra-cabeça, um texto aqui que se encaixa ali. Então nós temos que fazer essa imersão, essa conexão entre esses textos. Então preste atenção. Agora Apocalipse 20, capítulo 20, versos 7 a 10, fala de uma rebelião final após o milênio. Olha que já é outra coisa diferente da que nós ouvimos em Ezequiel. Quando Satanás será solto e enganará as nações, chamadas novamente. Que nações são essas? Como é que essas nações se chamam? Quem são essas nações que Satanás, quando for solto, enganará elas? Gog e Magog, né? O texto diz que quando Satanás for solto, ele enganará as nações de Gog e Magog, que cercarão. E aí está agora uma outra questão importante. As nações de Gog e Magog vão cercar o povo de Deus. E o fato é que essas duas profecias, embora usarem o mesmo nome, Gog e Magog, são duas profecias distintas no seu tempo e na sua natureza. Então vamos lá. Vamos começar a esmiuçar isso, a facilitar para o seu melhor entendimento. Quem é Gog em Ezequiel e quem é Magog quem é Gog em Ezequiel e quem é Gog em Apocalipse? Gog, segundo o livro de Ezequiel, é um líder humano e não um lugar. Gog é tratado como alguém que comanda e lidera exércitos. Ezequiel 38, você pode ler aí depois, versos 2 até o verso 4. Portanto, Gog em Ezequiel é um personagem político ou um personagem militar e não apenas um símbolo. Esse Gog vem do extremo norte, Ezequiel 38, 6.
Eu não vou ler os textos para a gente não ficar aqui 2 horas falando sobre isso. Esse Gog vem do extremo norte, Ezequiel 38, capítulo 38, verso 6 até o verso 15. E muitas interpretações associam essa expressão a regiões de Israel, como a Rússia moderna ou outras áreas circunvizinhas, Cáucaso, né? São áreas que circundam ali aquela região. Ele comanda uma coalizão. Gog lidera nações como a Pérsia. Lembra que a Pérsia hoje é considerada o Irã? Então Gog, esse líder político, ele vai liderar nações como o Irã. Cush, ele vai liderar Cush, que é a Etiópia, o Sudão, vai liderar Put, que é a Líbia, e Gomer e Togarma, que é a Turquia. E qual é o intuito? Ele ataca Israel em um momento de segurança e paz. Aqui está a grande chave para outro desfecho escatológico. Gog vai atacar Israel com mandada uma coalizão entre essas nações que eu disse, Irã, Etiópia, Sudão, Líbia, Turquia, e vai atacar Israel no momento em que Israel está vivendo segurança e paz. Então, preste atenção, porque aqui, se você for inteligente o bastante, você já começou a pegar que essa guerra que está acontecendo agora, você já começou a identificá-la. Você já começou a ver quem está por detrás de tudo e aonde ela está dentro da profecia bíblica de Ezequiel 38 e 39. Porque Israel será atacada por Gog num momento de segurança e paz. Israel estará habitando sem muros, Ezequiel 38:11. Não haverá muros, que muitos estudiosos entendem como um tempo de pós-acordo de paz, ou o que nós chamamos de uma falsa sensação de paz e segurança, uma falsa paz. Tá? Esse é o fato. É derrotado por intervenções divinas, ele será derrotado por uma intervenção divina. Deus vai intervir, haverá uma intervenção divina com terremotos, pragas, fogo e uma confusão generalizada entre os exércitos. Eu vou te dar aqui os textos, vou deixar aí na tela para você acompanhar. Ezequiel 38, 18 a 23 e depois Ezequiel 39, versos 1 ao 6. Tá? Esse é o Gog do livro de Ezequiel. Entenderam quem é Gog agora em Ezequiel? Agora vamos passar para o Gog que está em Apocalipse. É outro Gog. Está lá dentro do livro de Apocalipse. Em Apocalipse, Gog e Magog são símbolos escatológicos das nações rebeldes que se levantarão contra Deus no fim do milênio. Olha aí que grande diferença, hein? Ah, pastor, mas por que então tem esses dois nomes? Porque são os mesmos atributos para situações diferentes, extremamente diferentes. O Gog de Ezequiel é uma coalizão entre as nações que vão vir contra Israel, preste atenção, num período de paz ou falsa paz, e Deus vai intervir contra essas nações, tá? Que se levantarão contra Israel. Aí temos agora o Apocalipse, o Gog do livro de Apocalipse, que são os símbolos escatológicos das nações rebeldes que se levantarão contra Deus
no final do milênio. Por isso esses dois textos, eles que eu mostrei para vocês, de Ezequiel 38 e Apocalipse, eles falam de profecias bem distintas. Agora, quais são as nações? Aqui eu quero passar para vocês, isso aqui é muito interessante. Quais são as nações envolvidas em Ezequiel 38? A profecia menciona especificamente várias nações que se aliarão a Gog. Primeiro, Magog. Tá? Magog é a região do norte, possivelmente a Rússia. Essa é Magog. Então guarde esse nome. Rússia, associe Magog à Rússia. Depois nós temos as nações de Rosh, Meseque e Tubal, tá? Biblicamente, nações bíblicas. Rosh, ou Rosh, que é cabeça, né? Rosh, Meseque e Tubal, que possivelmente são as nações da Turquia, toda aquela área ali da Turquia. Depois temos a Pérsia, que é o atual Irã, tá bom? O Irã é a Pérsia, guarde isso. Todas as vezes que você ouvir o nome Irã, associe-se à Pérsia antiga. Depois temos Cush, a Etiópia e o Sudão. Depois temos Put, que é a Líbia. E temos Gomer e Togarma, mais duas outras nações que também são regiões próximas à Turquia. Tá certo? Mais uma vez eu quero pedir você deixar o seu like, seu joinha, compartilhar. Eu estou vendo aqui que há poucos likes ainda. Precisamos alavancar, aumentar esses números. Por gentileza, nos ajude a crescer, a aumentar, a impulsionar, a levar essa mensagem a outras pessoas, porque o que eu estou passando para você aqui é de extrema importância, é um conhecimento fundamental para a igreja. Lembre que eu disse lá no início do vídeo, para a igreja que precisa crescer, entender com clareza o conhecimento das Sagradas Escrituras, da Bíblia, desses conhecimentos proféticos, tá? Então vamos lá, compartilhe, dê o seu like, dê o seu joinha, deixe o seu comentário. Obrigado por quem já está deixando o comentário aí. Estou lendo aqui as mensagens de vocês. Muito obrigado. Vamos voltar lá ao que nós estávamos falando. A menção à Pérsia em Ezequiel capítulo 38, verso 5, é particularmente relevante, porque trata-se do nome antigo do Irã. Então, todas as vezes que você ouvir que a gente fala Irã, você vai associar a antiga Pérsia. E isso estabelece biblicamente o envolvimento da nação iraniana no plano profético. Vamos lá. No plano profético de ataque a Israel. Uau! Uau, uau, uau. Meu Deus. Então, o Irã, ou a Pérsia, profeticamente, ela está dentro do plano, do âmbito profético para atacar Israel. O Irã, como Pérsia profética, aonde ele se encaixa? Qual é a sua função? Historicamente, como a gente já vem falando várias vezes sobre a Pérsia, que é hoje o Irã, a Pérsia ela foi alterada o seu nome para Irã no ano de 1935, aonde registros históricos, arqueológicos e linguísticos confirmam que a civilização persa foi citada no Antigo Testamento, que corresponde hoje à atual Irã. Portanto, o Irã moderno, o Irã que se conhece, ele cumpre no quesito profético, ele cumpre profeticamente o papel da Pérsia, sendo então uma das nações
escatológicas, né? Uma das nações que vão fazer coalizão escatológica, que se levantará, isso aqui é importante, que se levantará nos últimos dias. Ezequiel, capítulo 38, verso 16. Contudo, é bom reforçar isso, é bom ratificar isso. Gog não é o Irã. Gog é o líder da coalizão, ou seja, um personagem central que possivelmente representa um líder que veio do norte. Lembra das nações do norte que eu disse? E muitos interpretam essas nações vindas do norte como a Rússia ou até mesmo uma confederação asiática. Uau! Como essas peças vão se encaixando, como esse tabuleiro vai se montando, né? A Pérsia, a nossa querida chamada Irã, nesse cenário, ela é uma aliada secundária, em segundo plano, porém uma aliada estratégica. Uau, tremendo isso aí. Agora, o conflito atual entre Israel e Irã, a pergunta é a guerra entre Gog e Magog, ou a guerra a guerra de Gog e Magog? A resposta, agora eu vou dar a resposta para você. Eu queria que você tivesse dado mais like aí, pra gente ficar bem bonito na fita, né? Mas eu vou responder para você. A guerra entre Israel e Irã, ela não é necessariamente a guerra de Gog e Magog, mas pode ser um prenúncio profético. Essa guerra, esse conflito, pode ser um prenúncio profético, tá? E aqui eu vou dar para você agora algumas razões hermenêuticas pelas quais o conflito atual, esse que nós estamos vivendo, enquanto eu faço essa live com você, esse que você já sabe, né? O conflito atual vou te dar algumas razões hermenêuticas pelas quais esse conflito não é o cumprimento literal, na íntegra, literalmente, da profecia de Ezequiel. Primeiro, qual que é o primeiro requisito, qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é uma coalizão incompleta. Não está perfeita, não está completa, está incompleta. A profecia fala de várias nações unidas contra Israel, não apenas o Irã, não apenas a Pérsia, tá? Condições de paz em Israel. Segundo ponto, o texto afirma que Israel, nesse período de ataque dessa guerra de Gog e Magog, estará habitando de forma segura, a ponto de que Ezequiel 38:11, corre lá, leia lá, Ezequiel 38:11 diz que não haverá muros. Israel estará sem muros, o que ainda não corresponde ao atual contexto de tensão e ameaça. Veja, são defesas que são feitas o tempo todo porque eles estão sendo ameaçados, então eles ainda estão cercados, eles ainda sentem-se desprotegidos ou ameaçados, não desprotegidos, mas ameaçados. Então não há essa paz, eles ainda têm muros, muralhas, defesas que estão impedindo esta ação, tá? Terceiro, haverá uma intervenção divina sobrenatural. A guerra profética inclui um juízo divino inconfundível. Quais são esses fatores divinos inconfundíveis? Primeiro, fogo. Segundo, talvez você deve estar vendo fogo aí. Segundo, terremoto. Nessa coalizão, nessa investida aí contra Israel, houve algum terremoto? Não houve nenhum terremoto.
Terceiro, pestes, tá? Eventos que ainda não foram vistos nesse atual conflito. Então, o escopo escatológico total, geral, ele aponta que o confronto atual ele é regional, e a profecia de Ezequiel 38 se refere a um conflito global com impacto nas nações do mundo. Opa, então, peraí. Nós estamos vivendo um momento em que esse conflito pode sim pode gerar um efeito global. Então, meus amados, o que nós vemos é que no momento ainda não se cumpre na íntegra aquilo que está profetizado em Ezequiel 38. Porém, como eu disse anteriormente, isso pode vir a ser um prelúdio, uma preparação, um ensaio, tá? E existe outro fator interessante que muitos perguntam. Então, Gog é o Irã? Não, Gog não é o Irã. Gog é descrito como o príncipe de Rosh, Meseque e Tubal, líder de uma coalizão que vem do extremo norte. Muitos estudiosos associam esse líder à Rússia, ou de uma futura confederação de nações asiáticas. Então, aonde nossa atenção, os nossos olhos devem estar fitos, atentos, tanto à Rússia ou como qualquer outra confederação, como qualquer outra nação asiática. Pode ser o Japão, pode ser a China, qualquer país da região asiática, tá? Porque esse conflito ele revela algo profético. Então, nós temos aqui algumas aplicações que eu quero deixar para você que vão te ajudar ainda mais a entender e a compreender isso. Primeiro, a profecia mostra que Deus, em todos os aspectos, tanto em Ezequiel 38 e Apocalipse 20, vai mostrar que Deus é soberano sobre as nações e que Ele já conhece o fim desde o princípio. Ele sabe. Ele nunca foi ou será pego de surpresa. Então, eu quero deixar aqui para você como igreja, você que está me ouvindo, ou até mesmo você que é amigo do Evangelho, eu sempre uso essa expressão, porque o momento em que estamos vivendo é um momento em que ou você seja católico, ou evangélico, ou qualquer uma outra religião, você precisa voltar os seus olhos para Deus, para Jesus, e ter ali com Cristo, com Jesus, o verdadeiro encontro, a verdadeira paz, a verdadeira consciência, a verdadeira certeza, a verdadeira compreensão de quem é Cristo na sua vida e quem é você em Cristo. Então, voltando a falar para a igreja, e eu quero considerar todos que estão me ouvindo como igreja, a igreja não deve viver em temor. Sim, é fato, todos esses acontecimentos geram desconforto, medo, insegurança, você não sabe até onde você vai estar protegido, o que pode acontecer, o que eles vão fazer, não se sabe. Então gera uma preocupação, mas as orientações bíblicas é que não devemos viver em temor, mas aí é que está. Eu disse em uma dos vídeos das minhas lives que nós temos que buscar de Deus nesses últimos dias um espírito de discernimento, e principalmente um discernimento profético,
para reconhecermos quais são os sinais dos tempos. Mateus 24, 6 diz isso aí. Vou colocar para você na tela aí. Segundo a escatologia bíblica, o arrebatamento da igreja, ele precede a guerra de Gog e Magog. Como assim, pastor? Deixa eu tranquilizar o seu coração. Deixa eu tranquilizar a sua alma. A guerra de Gog e Magog, ela vai acontecer depois do arrebatamento. Isso é fato, isso é bíblico. Então guarde isso no seu coração e descanse a sua alma. O que nós estamos vivendo, é o que a Bíblia diz, é que Mateus 24 diz e chama de princípio de dores. O homem, é difícil entender isso que eu vou falar, mas você sabe em parte. A mulher, quando ela está para dar à luz, nos momentos que antecedem, que precedem o nascimento da criança, o que ela sente? Contrações. E nós tivemos 2 filhos em casa aqui na nossa família. E eu sei o quanto minha esposa sofreu das dores. Eu não sei literalmente, porque não foi em mim. Mas eu vi o sofrimento, a angústia, a agonia da dor que ela sentia quando as contrações vinham. E à medida que se aproximava, entenda bem, guarde isso, à medida que se aproximava o nascimento da criança, essas dores iam apertando, essas dores iam intensificando, essas dores iam aumentando. E é isso que nós estamos vivendo nesses dias. Princípios de dores. Antes do arrebatamento, antes do nascimento dessa criança. Porque a comparação bíblica é essa, que haverá princípios de dores antes da grande tribulação. O fato é que a gente se tranquiliza em partes, em saber que não vamos estar aqui, vamos experimentar a grande tribulação. Mas 2 coisas estão em questão. Primeiro, vivenciaremos, já estamos vivendo. Talvez esses rumores que a gente ouve de guerras, conflitos aqui e acolá, entre tantas outras coisas, sejam apenas os princípios dessas contrações. À medida que vai chegando perto do nascimento, e nesse caso do harpazo, né, que biblicamente no grego quer dizer rapto, arrebatamento, essas dores vão intensificando. Então é tempo de permanecer, não é agora, sempre estar alerta, sempre estar preparado. O povo de Deus precisa entender que nós estamos caminhando a largos passos para esse momento. Então eu vou finalizar esse vídeo pedindo você que me ajude a divulgar esse vídeo. Muito obrigado a todos que participaram, deixaram seus comentários, deixaram suas mensagens, deram o seu like, o seu joinha. E eu quero finalizar dizendo que a guerra de Gog e Magog, conforme descrita lá no livro de Ezequiel, ainda não se cumpriu, mas o que nós estamos vendo que está acontecendo diante dos nossos olhos, que você está vendo aí nos noticiários, no streaming, são movimentos que sucedem atualmente no Oriente Médio, mostram-nos que o tabuleiro profético, que as peças dessa profecia estão cada vez mais se montando e se montando com rapidez. Então, eu quero que você olhe isso com muita seriedade e debaixo de oração.
Não quero que essa mensagem se torne para você como no teor, no conteúdo, no efeito sensacionalista, mas que traga um entendimento espiritual. Por quê? Porque o relógio profético continua contando. O tic-toc do relógio continua batendo. E cada vez, e cada evento, nos aproxima de revelação ou revelações poderosas, plenas da soberania de Deus sobre as nações e sobre a gloriosa manifestação do Messias, do Mashiach, do Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o enviado. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida e pedir a Ele, nesse final, que Ele continue abençoando a sua casa, o seu lar, a sua família, e que Deus te dê força, sabedoria e discernimento. Tá? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.